Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de processo do trabalho. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante na questão recursal, que é o tema de contrarrazões. É um tema aparentemente muito geral, né? Eu sei que há dúvida de muitas pessoas em relação à prática trabalhista, quando a gente pensa nessa questão da possibilidade recursal e de apresentar a sua manifestação em relação ao recurso. Então nós vamos falar hoje sobre contrarrazões, né? Eu gosto de chamar de contrarrazões, mas é sempre importante também colocarmos a questão da contraminuta, porque é o nome da peça, né? Da peça processual. Mas vamos estruturar e vamos falar também sobre a questão das contrarrazões e contraminuta. Então vamos lá. Primeiro ponto importante é a questão conceitual, né, sobre definição de contrarrazões, né? Então, o fundamento legal das contrarrazões está lá no artigo 900 da CLT, ao prever que, interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões de contrariedade, por isso que a gente chama de contrarrazões, tá? Em prazo igual ao que tiver tido para o recorrente. Então é um aspecto muito tranquilo, né? Por definição, o que são as contrarrazões? A possibilidade de manifestação do recorrido apresentar as suas razões em relação ao recurso apresentado, interposto pelo recorrente. Então, o recorrente tem, dentro dos pressupostos recursais, lembra dessa questão estrutural, porque contrarrazões, de verdade, é só oportunidade para o recorrido apresentar a sua manifestação. Em resumo, em definição, é exatamente isso. Porque o recorrente tem que cumprir todos os pressupostos recursais, né? Os pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Lembra? Os intrínsecos são capacidade, interesse e legitimidade, os extrínsecos, cabimento, adequação, tempestividade e preparo. E também temos aqueles especiais, mas para com alguns recursos específicos, transcendência, pré-questionamento, divergência, aí são outros aspectos que nós temos em relação a essa questão conceitual de razões recursais. Mas quando a gente fala sobre esse aspecto das contrarrazões, são razões de contrariedade. Então, o recorrente tem, sim, algumas obrigações a cumprir. Cumprir, por exemplo, os pressupostos recursais, os intrínsecos e os extrínsecos, né? Os intrínsecos relacionados ao sujeito, à parte recorrente, capacidade, interesse e legitimidade, e os extrínsecos relacionados a circunstâncias objetivas do recurso, né? Cabimento, adequação, tempestividade e preparo. Um aspecto importante, quando a gente fala de tempestividade recursal, eu vou retomar esse ponto, mas tempestividade recursal, os recursos trabalhistas são interpostos, de acordo com o artigo 6º lá da Lei 5584 de 70, no prazo de 8 dias. 8 dias. Temos duas exceções. Embargo de declaração no prazo de 5 dias e recurso extraordinário, que é um recurso constitucional, né? Uma garantia constitucional, interposto no prazo de 15 dias. Fora isso, qualquer recurso trabalhista é interposto no prazo de 8 dias. Então a questão da tempestividade a gente também se aproveita para falar, olha, é o mesmo prazo. Então, pensando conceitualmente, né, sobre o aspecto da definição, o que é contrarrazões? Contrarrazões, então, é a oportunidade que o recorrido tem de apresentar a sua manifestação no recurso interposto pela parte, né? No recurso interposto pela parte. Sob o aspecto estrutural, nós temos algumas ponderações também a fazermos, né? Sob o aspecto estrutural, precisamos relembrar a estrutura dos recursos e
as possíveis contrarrazões. Eu fiz numa forma gráfica, né, numa tabela, os recursos potencialmente cabíveis, coloquei os fundamentos legais e mostrei quais são, né, os recursos em contrariedade. Então, se a gente puder resumir, né, eu coloquei o nome mesmo, tá? Então a gente tem os embargos de declaração, as razões de recurso ordinário, as razões de recurso de revista, as razões de embargos no TST, a minuta de agravo de instrumento e a minuta de agravo de petição. Via de regra, são esses os recursos existentes na seara processual trabalhista, na prática trabalhista, enfim. Esses são os recursos que nós temos. Agora, nós também... Coube tudo. Também eu já deixei indicado quais são os fundamentos, né, legais de cada um. Qual que é o fundamento legal de cada recurso? Então, os embargos de declaração têm fundamento legal no artigo 897A maiúsculo da CLT. 897A maiúsculo da CLT. O recurso ordinário é no 895, incisos 1 e 2 da CLT. Já o recurso de revista tem o seu fundamento no artigo 896. E aí eu deixei aqui, né, a linhas A, B e C serve para o procedimento ordinário. Parágrafo 9º é procedimento sumaríssimo e parágrafo 2º para a fase de execução. Não cabe recurso de revista contra procedimento sumário. É por um simples impeditivo da lei mesmo, tá? Simples impeditivo da lei. Então nós temos o recurso de revista sendo interposto numa dessas três possibilidades, né? E aí o recurso de embargos no TST, né, cujo fundamento é o 894, em dois incisos. No inciso primeiro, só que só na linha A, a linha B foi vetada, e no inciso segundo. Por isso que a gente deixa como fundamento o 895, inciso primeiro, a linha A, e inciso segundo. O nome do recurso, embargos no TST. Então veja que são dispositivos quase que em seguida um do outro, né? 895, 896, perdão, 894, 895, 896, 897A. Mas nós também temos o 897 sem letra, que são os agravos, né? É o mesmo artigo, né? Caberá no prazo de 8 dias agravo de, aí a linha B, instrumento, a linha A, petição, tá? Eu coloco nessa ordem porque é a ordem mais provável dos recursos tirando os agravos, né? Toda decisão, toda sentença e acordo está sujeita a embargo de declaração pela omissão, contrariedade, contradição ou obscuridade, né? Toda sentença que não seja aquela proferida no procedimento sumário está sujeita a recurso, né? Se for sentença de mérito, né, decisão definitiva ou terminativa, não importa se ela for sentença de improcedência, de procedência parcial ou procedência total, alguém vai ter a legitimidade e o interesse em recorrer. Então cabe recurso nessa hipótese. Por isso que a gente coloca aqui, cabe recurso ordinário, 895, inciso 1º, da vara do trabalho para o TRT, inciso 2º, do TRT para o TST, depende da competência originária. Reclamação trabalhista, todas as vezes, quando a gente fala de reclamação trabalhista, o recurso cabível da reclamação trabalhista é o recurso ordinário, isso é indiscutível, tá? Da vara do trabalho para o TRT, recurso cabível, recurso ordinário. Agora, do TRT para o TST é simples, né? Quando a competência do TRT, uma competência originária, começou no TRT, o recurso cabível é o recurso também ordinário para o TST. Quando a competência é recursal, então o processo chegou até o TRT por meio de um recurso. O processo começou na vara do trabalho, houve um recurso ordinário até o TRT, pronto. Dessa decisão do TRT, cabe recurso de revista para o TST. Recurso de revista para o TST. Então, da vara do trabalho para o TRT, ou
do TRT para o TST em processos de competência originária do TRT, o recurso cabível é o recurso ordinário. Chegou no TRT em grau recursal, 896, alíneas A, B e C, parágrafo 9 ou, né? Parágrafo 2º, separando os procedimentos, lembra? Procedimento ordinário, 896, alíneas A, B e C. Procedimento sumaríssimo, parágrafo 9º. Procedimento de fase de execução, parágrafo 2º. Não cabe recurso de revista no procedimento sumário pela própria impossibilidade recursal. Está no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 5584 de 70. Da decisão proferida no procedimento sumário, não cabe recurso, salvo se ofender a Constituição. Nessa hipótese, quando a gente fala de ofensa à Constituição, aí a gente vai mais para o lado da possibilidade recursal para o STF. Porque o artigo 102 da Constituição, lá no inciso 3º, fala: cabe recurso extraordinário das decisões proferidas em única ou última instância. Quando eu falo de única instância, é essa possibilidade aqui. É o recurso ordinário interposto da vara do trabalho recurso extraordinário interposto da vara do trabalho direto para o STF. É possível? É comum? Não. Aí sobre a possibilidade prática disso a gente discute em outro momento. Agora é para a gente falar sobre contrarrazões. Tá? Só que eu preciso antes falar dos recursos, porque caberá contrarrazões de qualquer um desses recursos. Tá? Vamos lá. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, além desses clássicos recursos, né, ordinários de revista, cabe também embargos no TST. Embargos no TST. Quando que cabe embargos? Pode ser competência originária do TST, pode ser competência recursal do TST, né, recurso, a ação começou no TRT e foi para o TST em competência recursal, ou pode ser aquele processo que começou lá na vara do trabalho, subiu para o TRT por meio de recurso ordinário, subiu para o TST por meio de recurso de revista e agora está lá no TST. Cabe embargos no TST. Tá? Fundamento legal, artigo 896, inciso 1º, linha A, e inciso 2º. Quando a gente também fala dos embargos infringentes e de divergência, também existe essa clássica diferença nesses embargos. Tá? Bom, também temos os agravos, só que a gente não chama de razões, a gente chama de minuta. Minuta de agravo de instrumento e minuta de agravo de petição. Então a gente chama de minuta. Minuta de agravo de instrumento e minuta de agravo de petição. É uma forma de falar razões. No final é o porquê. Mas normalmente nos agravos a gente não tem esse efeito modificativo da decisão. Não. O agravo de instrumento, ele tem a finalidade de dar seguimento a recurso. Então, o recurso ficou trancado, cabe agravo de instrumento. No agravo de petição, a decisão já foi proferida. Quase nada pode ser modificado, a não ser questão de valor, de aplicação de índice, de prescrição de valor, de aplicação, por exemplo, de bem de família. Essas questões relacionadas à fase de execução. Por isso que a hipótese de cabimento desses recursos é bem mais restrita e aí no final chama-se minuta de agravo de instrumento e minuta de agravo de petição. Tá? Fundamento legal, 897, a linha B para o agravo de instrumento e a linha A para o agravo de petição. Todos esses recursos têm as suas razões de contrariedade. Tá? Todos. E o fundamento é o mesmo. Fica até estranho, né, olhar essa planilha, esse quadro que a gente fez. Por quê? No lado esquerdo eu coloco todos os recursos com seus variados fundamentos. No lado direito eu já coloco os recursos em contrariedade, então é o mesmo, com todos o mesmo fundamento, todos os 900 da CLT. Né? Só tem um detalhezinho que eu já vou explicar, que é essa questão dos embargos. Tá? Essa questãozinha dos embargos. Então, o nome dos recursos, né? Eu só vou pular rápido, porque perceba que eu não coloquei nome aqui, ó. Coloquei só embargos de declaração, não coloquei razões de embargos de declaração.
Porque também tem uma questão estrutural e dinâmica, né, que acontece aqui nesses recursos. Veja só, quando eu falo de recurso ordinário, de revista, embargos no TST, todos eles têm sempre essa estrutura de estabelecer uma dinâmica de interposição e de razões. Os recursos são sempre interpostos no juízo prolator da decisão e encaminhados ao juízo revisor. Então, o recurso ordinário é interposto na vara do trabalho e encaminhado ao TRT. Quando a competência é originária do TRT, ele é interposto no TRT e encaminhado para o TST. Recurso de revista, decisão proferida em grau recursal lá no TRT, interpõe o recurso de revista no TRT e manda para o TST. Embargos no TST, interpõe no TST, aí tem que ver onde, porque tem turma, tem SDI, isso a gente explora em outro momento. E recurso, né, razões encaminhadas para a sessão ao pleno, dependendo do tipo de recurso. Tá? Então a gente tem várias possibilidades, mas sempre nessa dinâmica estrutural. Perceba que tem uma diferença nessa história toda, os embargos de declaração. Os embargos de declaração, em qualquer grau, em qualquer instância, seja vara do trabalho, seja TRT, seja TST, seja STF, se a decisão for omissa, contraditória ou obscura, caberá necessariamente embargos de declaração. Tem aquela hipótese remota do agravo de instrumento, né, quando o recurso denegou segmento, cabe agravo de instrumento. Agora, se ele for denegado por manifesto equívoco na análise dos pressupostos recursais, cabe também embargos de declaração. Então, negou segmento a recurso, negou segmento, por manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, não precisa necessariamente ser agravo de instrumento, pode ser embargos de declaração. Eu sei que nessa hora causa uma certa confusão, mas a gente explora melhor isso depois. Mas vamos pensar objetivamente. Embargos de declaração, eles são opostos perante o juízo prolator da mesma decisão. Então, se for uma sentença proferida na vara do trabalho, se for um acórdão proferido no TRT ou um acórdão proferido no TST, o prolator da decisão, aquele que proferiu a decisão, está sujeito a recurso. O nome do recurso, embargos de declaração. Esses embargos de declaração, então, são opostos perante o juízo prolator da decisão. Se for o juiz do trabalho que proferiu a sentença, cabe embargos de declaração e ele que vai julgar esses embargos, é contra ele. Por isso que discute se é natureza recursal, porque quando o juízo, né, profere a decisão, ele termina a jurisdição dele ali, né, ele esgota a fala dele. Vai ser outra instância que vai modificar essa decisão. No caso dos embargos, não. Ele mesmo, juiz, juíza, que proferiu a decisão, desembargador, desembargadora, ministro, enfim, quem tiver ali na estrutura, quando falarmos de embargos, eles que vão julgar esses embargos, os embargos de declaração. Então, esses embargos de declaração são opostos perante o juízo da prolator da decisão e julgados perante esse mesmo juízo. Só que o artigo 897-A, quando ele fala da estrutura dos embargos, ele fala assim: se houver eventual efeito modificativo dos embargos, é possível que a outra parte apresente manifestação no prazo de 5 dias. É o que está no parágrafo do artigo 897-A da CLT. Manifestação no prazo de 5 dias de eventual efeito modificativo. Quando a gente fala de eventual efeito modificativo, a ideia central é que os embargos de declaração não têm efeito modificativo, eles não servem para mudar a decisão. Eles servem para esclarecer uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. Ou até, eventualmente, né, quando for o caso, dar seguimento a um recurso por manifesto equívoco na análise dos pressupostos recursais extrínsecos. Esse é o limite dos embargos de declaração. Mas quando a gente encontra lá no parágrafo do artigo 897-A que cabe embargos de declaração e, se houver potencial efeito modificativo, deve-se dar oportunidade para outra parte se manifestar no prazo de 5 dias, a gente fala de algo muito próximo, muito parecido com contra-razões. Por isso que eu não uso a expressão razões recursais no caso dos embargos. Não uso. Eu uso embargos de declaração. Não. Até porque não existe isso na estrutura processual. A gente vai fazer embargos de declaração, a gente coloca embargos de declaração. Por exemplo, embargos de declaração para a vara do trabalho. Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da vara do trabalho de tal local. Aí preenche número do processo,
Qualificação. Vem respeitosamente o presidente de presença opor os com fundamento no 897A da CLT, opor os presentes embargos de declaração para. Aí explica por quê. Para esclarecer uma omissão, uma contradição, uma obscuridade. Se a finalidade dos embargos é esclarecer, e quem vai julgar é o próprio juiz, o prolator da decisão, é muito mais tranquilo. No entanto, essa tranquilidade pode ser meio abalada quando a gente vê um potencial efeito modificativo. Deixa eu dar um exemplo muito clássico, muito comum e concreto. Eu já passei por isso como advogado. A gente opõe embargo de declaração de uma sentença que você sabe que, se o juiz se manifestar naquele ponto, naquela omissão, por exemplo, vai gerar efeito modificativo. Eu advoguei por uma advogada de um banco muito famoso, e ela era advogada desse banco e tinha direito aos honorários advocatícios. Quando eu fiz a ação, eu pedi lá os honorários advocatícios dela e os honorários advocatícios sucumbenciais. O juiz concedeu os honorários advocatícios sucumbenciais, mas não se manifestou sobre os honorários advocatícios dela, que é um pedido dela. Os honorários sucumbenciais era muito provável, porque a ação foi procedente, então a gente ia ganhar. Ainda mais que tem honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos, né? Existe sucumbência recíproca se a ação não for totalmente procedente ou não for improcedente. E era essa a hipótese. Concorda que tinha uma parte que a gente nem tinha tido de manifestação? Então vamos lá, vamos rever essa decisão. Eu peço para o juiz esclarecer a omissão nesse ponto dos honorários advocatícios dela, advogada do banco. Quando ele esclarece a omissão, duas coisas podem acontecer. Ele pode esclarecer a omissão julgando positivamente, falando, realmente, falhou aqui, ó, devia ter feito a complementação, não complementei, mas ela tem direito, ele tem direito aos honorários advocatícios como advogado do banco, ou como advogada do banco. Ou ele pode falar, não, não tem direito, julgo improcedente esse pedido. Pronto, ele tem duas opções, né? De acordo com a livre motivação dele, né? O livre o princípio, né, das decisões motivadas, né? O livre convencimento motivado do juiz dentro das decisões. Dentro desse preceito, quando o juiz profere a decisão, se houver realmente uma omissão, essa omissão ela pode ser sanada por meio de embargos de declaração. E se ao sanar essa omissão gerar efeito modificativo, a lei fala que tem que dar a oportunidade. Eu não estou falando que tem que se manifestar, é muito diferente. Porque imagina, eu sou advogado da reclamante aqui, da bancária, da advogada do banco, a ação é procedente, fica faltando esse ponto, e agora? Eu faço embargos de declaração. E ao fazer embargos de declaração, qual que é a minha justificativa? A omissão. Essa omissão pode, ao ser sanada, gerar um efeito positivo. Se gerar um efeito positivo, que é o que a gente espera, essa decisão teve efeito modificativo. Então, o que deveria, antes de tudo isso, o juiz ter feito? Ter dado a oportunidade para a outra parte se manifestar no mesmo prazo. Nesse caso, o prazo é de 5 dias, porque é o prazo de embargos de declaração. Tá? Lembrando aquela questão recursal, propriamente dita, de prazo, a gente vai falar sobre isso, né? Dos prazos em dobro, no caso de Fazenda Pública, Ministério Público ou até Defensoria Pública. Lembra, o prazo é em dobro. Então, se for recurso qualquer, né? Ordinário, sumário, qualquer. Ordinário, sumário, recurso ordinário, recurso de revista, recurso de embargos no TST, agravo de instrumento, agravo de petição, qualquer desses recursos, prazo é de 8 dias. Embargos no TST, embargos de declaração, o prazo é de 5 dias. E recurso extraordinário, o prazo é de 15 dias. Tudo isso está previsto em lei. E eu deixei tudo isso consignado nesse seu material. Está aqui, tá? Tá tudo no material. Material bem bonitinho e bem completo, tá? Que é seu, tá? Pode levar para casa, é seu. Bom, para todas as razões, nós temos as chamadas contra-razões, tá, Vitor? E qual que é o fundamento? Lembra que eu falei? O único problema que eu acrescento aqui, ó, é o 897A, parágrafo 1º, quando ele fala da possibilidade de contra-razões ou de manifestação nos embargos de declaração. O resto é o basicão, é só 900 mesmo. 900 já está nesse e o resto é tudo 900. Contra-razões de recurso ordinário, contra-razões de recurso de revista, contra
razões de embargos no TST, e aí a mudança, né, que nem eu fiz aqui, minuta, aqui vai para minuta também, só que chama contra-minuta de agravo de instrumento e contra-minuta de agravo de petição. Todos eles encontram fundamento no artigo 900 da CLT, todos eles 900 da CLT. Só tem esse acréscimo diferentão aqui, mas também que dá para resolver, né, não vai acabar o mundo por causa disso, é fácil de resolver. Que é essa questão aí que a gente já ponderou, tá? Beleza. Bom, hipótese de cabimento a gente já mencionou, né? Mas vamos deixar claro, né? Cabe contra-razões ou contra-minuta, depende do tipo de recurso, né? Por isso que eu deixei claro aqui. Se quiser que eu enfatize um pouco mais, ó. Esse que a gente não tem nome, né? Esse a gente não dá nome, é o desnomeado. A gente pode chamar de manifestação ou contra-razões, tá? Agora, sempre que a gente tiver razões, aqui a gente tem contra-razões. Razões de recurso ordinário, contra razões de recurso ordinário. Razões de recurso de revista, contra razões de recurso de revista. Razões de embargos no TST, contra razões de embargos no TST. Aí a gente chega na questão da minuta. Peraí. Minuta de agravo de instrumento e minuta de agravo de petição. Aí a gente tem as contraminutas, né? De agravo de instrumento e agravo de petição. Aí ficou bonitinho, com os fundamentos legais. Então, cabe contra-razões ou contra-minuta aos recursos no mesmo prazo da sua interposição. Então, qual que é o prazo? Embargo de declaração 5 dias. Então, manifestação 5 dias. Razões de recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST, agravo de instrumento e agravo de petição, tudo 8 dias. Né? Razões ou minuta e contra-razões e contra-minuta. Tá? E tem até o recurso extraordinário, eu não deixei aqui. Né? Vamos colocar. Né? Vamos colocar. Então, ó, razões de recurso extraordinário, Constituição Federal, artigo 102, inciso 3º. Tá? E as contra-razões ao recurso extraordinário. Prazo. Tudo, nesse caso, 15 dias, né? As razões e as contra-razões, 15 dias. O prazo, perceba aqui, no 900 da CLT, ele fala assim, é o mesmo prazo, é o mesmo prazo. Então a gente mantém, tá? A gente mantém. Bom, aí eu mencionava o prazo, lembrando que o prazo é unificado lá no artigo 6º da Lei 5584 de 70, sempre de 8 dias. Então, o prazo para interposição de qualquer recurso é de 8 dias. Salvo embargo de declaração no prazo de 5 dias e recurso extraordinário no prazo de 15 dias.
De acordo com o artigo 900 da CLT, é aqui que ele coloca o prazo, né? Aqui, ó, oferecer as suas razões em igual prazo do que tiver recorrido. Não. Então, de acordo com 900, interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões em prazo igual ao que tiver sido dado ao recorrente, qual tiver sido dado ao recorrente. E aí não podemos nos esquecer essa questão da união, né? Do Estado como um todo, né? Estado com E maiúsculo, né? Porque o legislador vai lá e nos coloca a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais lembrando que é contagem, né? Tem no dia da notificação a inclusão lá no final. Aí a gente tem a Defensoria Pública, e o Ministério Público do Trabalho. O prazo em dobro para todos esses entes públicos, né? Lembrando que o prazo da Fazenda Pública é o 183 da CLT, da Defensoria é o 186 e do Ministério Público é o 180. Então, 180, 183 e 186 são os dispositivos legais do CPC que dão prazo em dobro para o Ministério Público, Fazenda Pública e Defensoria Pública. Também é importante lembrarmos daquela questão lá do artigo 229, o antigo 191 da CLT, né, do CPC. O 191 lá do CPC de 1973 ou o atual artigo 229 do CPC, quando ele fala da inaplicabilidade do texto de lei em razão da OJ 310. Né? Ele fala, inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no artigo 229, parágrafos 1º e 2º da CLT, do CPC de 2015, antigo 191 do CPC de 1973, em razão
da incompatibilidade com a celeridade processual que lhe é inerente. Né? Incompatibilidade com a celeridade processual que lhe é inerente. Tá. Bom, preparo recursal. Quando a gente fala de contrarrazões, não existe preparo nem para contrarrazões e nem para contraminuta. Não existe preparo. Tá? Independentemente do que pode, por exemplo, o recorrente apresentar as suas razões, a outra parte também recorrer, e aí essa primeira parte tem que apresentar as suas razões. Mas como aquela parte também apresentou recurso, essa primeira pode apresentar as suas contrarrazões. Tá? É completamente possível. Completamente possível. Bom, paramos num ponto muito importante. Temos ainda outros pontos para falarmos desse tema, contrarrazões, e aí a gente vai trabalhar o tema estrutural, né, das contrarrazões. Temos apenas mais 2 tópicos para falarmos, então vamos continuar. Se houver denegação de segmento, né, se for denegado segmento ao recurso principal, caberá o recurso de agravo de instrumento e a parte contrária caberá também contrarrazões ao agravo de instrumento. Contrarrazões ao agravo de instrumento. O que nos permite chegar então agora às razões ou melhor dizendo, né, as manifestações de contrarrazões ou de contraminuta. Né? Como é que se dá essa estrutura? Faço sempre dessa forma, né, bem bonitinha, em que eu vou analisar os pontos principais e depois vamos falar sobre um modelo de contrarrazões. Tá? É eu que levo esse modelo, depois sempre fica disponível para vocês, na área do aluno, enfim, tem bastante coisa para a gente trabalhar nesse aspecto. Tá? Mas, como chegamos num ponto mais avançado, nós vamos falar então no nosso próximo encontro sobre o modelo dessa questão processual, desse momento processual chamado contrarrazões ou contraminuta, e aí depende muito do recurso a que nós nos referimos. Tranquilo? Agradeço demais a sua atenção, um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.